Olá, sejamos todos bem-vindos ao canal do nosso lar Francisco de Assis. E antes de começar a nossa meditação, essa nossa conversa baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lança luz e esclarecimento, eu quero lhe pedir humildemente para que você acione o sininho, compartilhe, se inscreva. O propósito é bom, útil, agradável. O nosso Lar Francisco de Assis é um trabalho de acolhimento aos nossos irmãos em situação de rua. Então, nada mais divino do que a gente divulgar esse trabalho. Mas vamos lá. O que foi nos incumbido para falarmos, tentarmos aqui trazer alguma reflexão acerca do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho redivivo, né? Sob a luz da doutrina espírita, é sobre a porta estreita. Mais uma das profundas parábolas do Cristo, se utilizava de metáforas, de situações convertidas em parábolas, agregando os elementos da realidade cultural daqueles que o escutavam, para melhor atingir o interior, o coração daqueles que o ouviam, né? E aí eu gostaria de ler deste item 5 do capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, bem como me faz lembrar aquela outra máxima que diz: muitos dirão Senhor, Senhor, mas nem todos, né, entrarão no reino dos céus. Mas é o capítulo 18 em que o tema principal é muitos os chamados e poucos escolhidos, item 5, a porta estreita. Lá no primeiro parágrafo diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, é exclamado. Como o caminho que a ela conduz é estreito, é exclamado. E como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Bom, nos demais parágrafos desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente poderia ler e se dar por satisfeito pela leitura, porque aí bebericaremos, ou bebericaríamos, né? Desse elixir de maneira bem mais exata, bem mais precisa, mas é se comparado a porta larga neste mundo de expiações e provas, as facilidades a que muitas vezes nos comprazemos. Essas facilidades nos outorgam benefícios que muitas vezes não está dentro dos crivos da bondade, utilidade, verdade, do correto, do reto, do virtuoso, do honesto, do ético, mas são facilidades em qualquer campo que você possa nesse momento estar imaginando e que burle esta máxima do Cristo e os ensinamentos de Jesus em relação a angariarmos, a conseguirmos, a obtermos as coisas em todos os âmbitos de nossa vida de maneira honesta, de maneira correta, a seu tempo, no tempo do mérito e demérito, cumprindo o mandato que nos é confiado no processo reencarnatório, conscientes de que há um momento de semear, há um momento de lavrar, há um momento de colher. Na prática afincuosa, destemida e invacilante do amor ao nosso próximo, da dedicação à obra do reino de Deus, que é a caridade, que sem esta o próprio Evangelho nos assevera, não há salvação, né? Então nós, por natureza, nesse nosso status efêmero de imperfeitos,
chafurdantes, né, no lodaçal das paixões humanas, nós amamos, nós adoramos as facilidades aqui configuradas pela metáfora do mundo como uma porta larga, né? São facilidades, são futilidades, são coisas que não são molas propulsoras para o nosso progresso, né? E que pior, muitas vezes configuram perjúrio da promessa reencarnatória, do compromisso reencarnatório. Muitas vezes configuram desobediência às leis de Deus. Muitas vezes configuram desperdício desta oportunidade maravilhosa que é estarmos num escafandro carnal, ocupando um fardamento de matéria, habitando o planeta Terra, essa escola que nos possibilita o enveredar no caminho do progresso, uma continuidade, né? Um dos vários degraus que nos é dado por misericórdia e graça de Deus para o nosso crescimento, progresso, aprendizagem, né? Então, e essa porta estreita, já que a gente já tem uma noção do que seria essa porta larga, né? Essa porta estreita é aquilo que a nossa preguiça diz dá muito trabalho, né? Nossa preguiça de evoluir, nossa capacidade de entrarmos em sintonias com vibrações menos estimuladoras ou até mesmo menos diletas no que diz respeito ao cumprimento à risca ali das nossas obrigações e dos mandatos que nos é confiado enquanto seres reencarnados na marcha incessante do progresso, né? A porta estreita seria isso que nós não compreendemos, às vezes entendemos, como o próprio Evangelho fala, que muitos têm olhos de ver e veem, ouvidos de ouvir e não ouvem, né? Nem tão pouco sentem e assimilam os ensinamentos, trazendo para a sua vida prática, né? Nessa transformação do interior, que é a reforma íntima sugerida, né, aconselhada pela nossa doutrina, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa porta estreita é tudo isso que a gente coloca mentalmente de acordo com a nossa natureza e entendimento. Eu quero também que entendam que não é algo voluntário, que eu faço a revelia por pura desobediência. Não, é um estado de ignorância. É uma condição de ainda estar ali tomado pelas paixões humanas. É um estado de dificuldade de entendimento de algumas questões que nos são necessárias para o progresso, de surdez diante do chamamento celestial, de cegueira diante da luz. E a gente tem ali Paulo, né? Aquele quando ele ainda era Saulo, naquele cavalo, na marcha, indo em busca com salvo-conduto para caçar os cristãos e foi ofuscado por uma grande luz, escamas de olhos foram ali colocadas em seus olhos e ali ele teve as escamas, e então ele passou a enxergar os seus irmãos, o cristianismo, e começou aí a sua vida missionária. Essa porta estreita é justamente todos os embargos que nós colocamos pelo estado de ignorância, fundamentalmente, por um estado de imperfeição, pelo estado de mal entendimento ou entendimento deturpado, ou até mesmo de preguiça voluntária, por achar muito trabalhoso seguir determinadas regras, né? Sim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos propor, por amor, e nós o aceitamos ou procuramos por uma dessas duas vias, né? Voluntariamente, por um encantamento maravilhoso, porque o Evangelho é encantador, ou impulsionado pela dor, pelo sofrimento, pela doloridão, né? É fato a gente buscar o Cristo nesses momentos, até porque toda a historicidade bíblica é recheada de pessoas que encontravam-se em sofrimento e Jesus lhes cruzou o caminho, ou eles o buscaram no auge de seus sofrimentos, de suas dores morais, espirituais, enfim. É isso. Esse evangelho maravilhoso vem nos trazer essas duas portas, onde uma
a gente está ali no mundo tendo todas as oportunidades de burlar ou de retardar o nosso progresso e de buscar atalhos para obter coisas que muitas vezes não são corretas, ou até mesmo obter coisas que seriam corretas a seu tempo, a seu turno, né? Até porque os propósitos de Deus para a nossa vida também nos outorga essa regra do tempo, do mérito e demérito, do trabalho, de semeadura, da lavradura e o momento exato da colheita, né? E a porta estreita, essa porta que nos convida a termos um comportamento pautado pelo código de ética do Evangelho de Cristo, tendo ele como nosso guia e modelo, tentando entender, assimilar, trazer para o coração os seus ensinamentos, não de forma teórica, mas na medida do possível, nos sobrepujando acima das nossas paixões, que não são poucas, e colocando em prática. Caridade, caridade, né? Para que esse chamado que virá, que é o capítulo principal desse nosso do Evangelho, de onde foi retirado o item 5, esse chamado venha para muitos e possamos ter conseguido o mérito de ir ao chamado. Bom, esse foi o nosso comentário despretensioso de refletir sobre tudo, eu mesmo, onde a minha boca está mais próxima do meu ouvido, e extrair do Evangelho mais uma lição para o dia de hoje. Eu espero que esse Evangelho possa realmente ter trazido novas reflexões, novas buscas, perscrutações internas, né, para que a gente aprenda cada dia mais. Cada página dessa lida nos traz, embora lidas inúmeras vezes, o mesmo capítulo, o mesmo item, mas em momentos diferentes nos traz uma medicação, um consolo, uma explicação, um esclarecer, uma iluminação, uma epifania diferente. Nunca é igual, tá? Que o Mestre Jesus nos abençoe, ilumine a tua vida, a nossa vida, caminhemos na medida do possível, escolhendo a porta estreita sugerida pelo Evangelho, fugindo das portas largas que nos facilitam caminhos que podem ser muito mais tortuosos do que aquele sacrifício que teoricamente estamos fazendo ali, ficando de bandinho, passando apertado na porta estreita. Melhor a estreita do que a larga, que não nos leva a nos fazermos merecedores de seguir o caminho quando muitos serão chamados, porque queremos, precisamos, necessitamos também ser escolhidos, né? Mas para isso temos que buscar essa condição, estar em posição, buscar esse status de seletivo, né? De ser eletivo, de ser escolhido. Tudo bem? Paz e bem. E não esquece, divulga o nosso canal, o canal do nosso Lar Francisco de Assis, e leve essa mensagem, esse propósito para o máximo de pessoas que você puder. Paz e bem.